Olá, estudante! Tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa para estudantes do 8º ano. Já estamos na aula número 11. Quando eu cheguei aqui, estava utilizando a máscara, já retirei e agora vou fazer a higienização das minhas mãos, utilizando álcool em gel. E você? Já está preparado para a aula iniciar? Já higienizou suas mãos, lavando com água e sabão ou utilizando álcool em gel? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Viviane, mas você também pode me chamar de Vivi, ok? E além, de você estudante que está acompanhando, temos também dois convidados na aula de hoje, o Paulo e também a Laura. Sejam bem-vindos, assim como você, seja bem-vindo à aula de hoje. E vamos então para a nossa rotina. O que está sendo organizado, planejado para o nosso encontro de hoje? Vamos dar uma olhadinha? Então, primeiro vamos organizar os materiais. Vamos realizar o registro da data e da aula de hoje. Vamos relembrar a aula anterior, o que aconteceu, no encontro passado. Reportagem. Vamos ver um pouquinho o que é a reportagem, quais as características. Vamos realizar o registro no caderno ou na folha. Vamos realizar também um quiz para verificar se você realmente ficou ligadinho ali durante a aula. E por último, como sempre, teremos um desafio. Então agora é o momento de organizar os materiais. O que vamos precisar para a aula de hoje, O que você precisa deixar pertinho aí de você? Um caderno ou a folha para o registro, um lápis de escrever ou a caneta, borracha e o apontador. A lista vai ficar disponível para que você possa dar uma olhadinha e já separando seus materiais. Se você ainda não higienizou suas mãos com álcool ou água e sabão, aproveita também para realizar isso e logo eu retorno.
Já organizou seus materiais? Agora é o momento do nosso primeiro registro, como sempre realizamos em todas as aulas. Você vai escrever a data de hoje, com o dia, mês e o ano, vai pular uma linha e escrever língua portuguesa, ou se você preferir, LP, L de língua e P de portuguesa. Eu vou dar mais um tempinho para que você realize esse registro e logo eu retorno. Registro realizado, então vamos dar continuidade lá na nossa rotina, relembrando o que aconteceu na aula anterior. Então vimos um pouquinho a respeito do gênero textual resenha. Vimos o que é uma resenha, as características dela, né, os tipos de resenha que temos. Também organizamos as palavras, né? Formamos palavras novas utilizando as mesmas letras. E no final realizamos uma atividade de rimas, né? Combinando aquelas palavras que formamos no decorrer da aula com outras que podem realizar rimas ou não. E no final da aula teve também um desafio, você lembra? Pesquise uma resenha de uma produção cultural que você tem curiosidade de conhecer. Eu fiz a minha pesquisa. Pesquisei um livro que eu estava muito curiosa em saber mais informações, qual era a opinião dessas pessoas, né, que já realizaram a leitura, e eu verifiquei que a avaliação era muito boa. E você, que produção cultural você pesquisou? Será que foi um livro, um filme? Estou curiosa para saber. E a aula de hoje, qual será o tema? Então nós vimos lá no comecinho da aula que o tema de hoje é a reportagem.
Então hoje nós vamos ver, né, alguns exemplos de reportagens, algumas características, onde elas se encontram. Então vamos primeiro definindo o que é a reportagem. A reportagem, ela é um gênero textual jornalístico e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores, ou seja, aquela pessoa que está lendo ou ouvindo essa reportagem. A Laura tem uma pergunta. O que será que ela quer saber? A reportagem é parecida com a notícia? Nas aulas anteriores nós vimos um pouquinho sobre a notícia, né? Então vocês lembram que ela também é um gênero textual informativo, que traz a informação para a pessoa que está lendo. Só que a reportagem, ela tem algumas características parecidas, mas ela é mais aprofundada. Então a estrutura da reportagem, ela é maior e também mais detalhada. O tema que é apresentado, ele é mais abrangente. Então, por exemplo, pode-se citar outras fontes, pesquisas, entrevistas, gráficos, entre outros. E além disso, né, além de todas essas características, o autor, a pessoa que está escrevendo a reportagem, ela também pode dar a sua opinião a respeito disso. Logo mais a gente vai ver um exemplo e vai ficar um pouquinho mais claro essa ideia da reportagem. E aonde nós encontramos a reportagem? Em vários lugares, como por exemplo, diversos sites, né? Principalmente sites que publicam informações, notícias, também tem reportagens, revistas, jornais impressos e também na televisão. E vamos ver algumas características da reportagem. Então, geralmente a reportagem, ela tem o seu título principal, também conhecido como manchete, o título secundário, que é um título que vai dar mais informações sobre o que vai ser abordado. Aqui temos uma palavra nova, lead. O que é lead? Ela corresponde aos primeiros parágrafos dessa reportagem. Então, lá nesses parágrafos vai apresentar algumas informações que são mais importantes e que no decorrer da reportagem vai ser discutida pelo autor. E por fim, o corpo do texto. Então vai ser todo o desenvolvimento do tema. Então, de acordo com a lead. Então, lembram que lá na lead ela vai ter 1 ou 2 parágrafos que vai apresentar um resumo sobre a reportagem e na sequência o corpo do texto vai apresentar essas informações de maneira mais aprofundada, ok? E elas precisam estar ali combinando, né? Tanto a lead quanto também o corpo do texto. E agora a gente vai ver um exemplo de reportagem. Então a reportagem que foi escolhida é esta aqui, né? Esta imagem ela foi retirada de um site e apresentando aqui de forma mais visível, está escrito o seguinte texto: o problema social, bullying afeta metade das crianças do mundo. Mesmo diante do sofrimento e da humilhação, jovens conseguem transformar a dor em impulso para recuperar a autoestima e ter uma vida melhor. Então a gente primeiro vai fazer a leitura desse texto, tentar entender o que está sendo dito nessa reportagem, mas você já pode também aproveitar e ver se você consegue identificar as características, né, que a gente já comentou anteriormente, que era o que mesmo? O título principal, o título secundário, a lead e o corpo do texto. Então vamos à leitura de um trecho dessa reportagem? Bullying é um problema grave e não pode ser tolerado pela sociedade. Considerado um problema social grave,
os casos são cada vez mais discutidos na sociedade por sua recorrência, principalmente entre os jovens. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas, a ONU, apontou que metade das crianças e jovens do mundo foi vítima de bullying em algum momento da vida. Foram ouvidas 100 mil crianças de 18 países. O que leva tantos jovens a terem um comportamento intolerante e agressivo? O psicólogo Guilherme Arinelli, que atua na área de psicologia escolar e educacional, com interesse em desenvolvimento humano, explica que o comportamento dos jovens e de todas as pessoas está intimamente associado com o contexto em que vivem, a educação que receberam e com a cultura da qual fazem parte. Como combater esse problema? Segundo Arinelli, é importante abrir canais de diálogo e mediar as relações com momentos de fala e escuta. Ao compreender como o outro se sente e quais as causas e consequências das ações, desenvolvemos uma capacidade de comunicação mais assertiva e não agressiva. Então esse é um trecho, na verdade, da reportagem, ele não está na íntegra, mas a gente consegue perceber, além, né, do que a pessoa que desenvolveu a reportagem quis passar, a gente também consegue perceber as estruturas. Mas se você não percebeu a estrutura da reportagem, não tem problema. A gente vai ver agora alguns pontos ali que chamam a atenção e que estão ali diretamente relacionados com as características da reportagem, ok? Então, primeiramente, lembram que eu tinha apresentado, né, ali o título da reportagem, mas eu não comentei que era o título, mas vocês viram esta imagem. Então aqui está o título principal e também o título secundário. Então o título principal está na cor azul e o título secundário na cor verde. Então percebam, o título principal ele vai dar ênfase, mas de uma maneira mais resumida do que vai ser tratado, e o título secundário ele dá um pouquinho mais de detalhes sobre o que vai ser retratado ali na reportagem. Aqui eu também circulei a pessoa que escreveu, né, essa reportagem, que é a Michele Rosa. Também vimos aqui no primeiro e no segundo parágrafo a lide. Então lembram, né, que nessa característica, nesse elemento, nós percebemos alguns pontos importantes dessa reportagem. Então ali o autor vai apresentar um breve resumo do que vai ser discutido no decorrer desse texto. Então vocês podem ver aqui na cor azul, que é ali um breve resumo do que vai ser abordado. Também comentamos a respeito do corpo do texto, que aí são os demais parágrafos que vai ali discutir sobre o tema central, que é o que mesmo? Foi conversado a respeito do bullying. O que é o bullying? Quantas pessoas que, né, sofrem ou sofreram dessa situação? Também foi ali discutido diversas pesquisas apresentadas, inclusive, e também teve a opinião de uma pessoa especialista no assunto, que era lá o psicólogo. Então, ele apresentou, né, algumas características, né, de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Também apresentou, né, propostas de como tentar resolver essa situação, enfim, entre outras coisas. Então aqui eu citei alguns dados. Então, por exemplo, a autora não apresentou somente o que é o bullying, ela trouxe dados. Então a ONU realizou uma pesquisa, um levantamento de informações e chegou neste resultado, né? Que mais da metade ali das crianças e jovens já sofreram bullying. Então, nessa pesquisa foram ouvidas 100 mil crianças de 18 países. Outro ponto importante, né, que foi também discutido ali no corpo do texto, foi a opinião do psicólogo, como eu já tinha dito.
Então ele explica esse tipo de comportamento, também, né, apresenta ali algumas possíveis soluções de como resolver esse problema. Então, esses eram alguns, né, das características da reportagem. Então, lembrando, o título principal, o título secundário, a lead e o corpo do texto. Então, é muito importante que você compreenda esses elementos da reportagem, até mesmo porque depois vamos ter o quiz e eu quero ver se você compreendeu bem direitinho o que foi trabalhado na aula de hoje. E agora nós vamos realizar um registro para que você futuramente possa consultar, né, caso você esqueça ou precise dessas informações. Então, logo após a data, o registro de língua portuguesa, você vai pular uma linha e vai escrever sobre as características da reportagem, que é o título principal, título secundário, a lead e o corpo do texto. Eu vou dar mais um tempinho para que você realize esse registro e logo eu retorno. Realizou o seu registro? Então vamos dar continuidade à nossa aula. E o Paulo parece que tem uma pergunta. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Professora, gostaria de saber mais informações sobre o bullying. Olha, Paulo, esse seu questionamento é ótimo, né? Sempre precisamos estar conversando sobre esse assunto, porque infelizmente esse tipo de prática ainda acontece, né, em diversos espaços. Então eu vou dar um conceito geral sobre o que é o bullying e depois nós vamos ter uma participação especial da professora Manu. A palavra bullying,
ela tem origem inglesa. Então, ela é uma prática repetitiva de comportamento agressivo, seja de modo verbal, físico ou até mesmo virtual. Você sabia que na Rede Municipal de Ensino de Curitiba há um programa de combate ao bullying? Se chama Curitibinhas na Inclusão, Bullying Não. E a professora Manu gravou um vídeo em que ela vai explicar um pouquinho mais sobre esse programa. Vamos ver? Olá, Curitibinhas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vocês já me conhecem? Eu sou a professora Manu. E hoje, olha quem veio aqui para falar com a gente. Vocês conhecem? Essa é a mascote do programa Curitibinhas na Inclusão, Bullying Não, né? Essa é a Sementinha. Ela é uma gralha que veio para disseminar alguns pinhões. E vocês sabem que pinhões são esses? Olha aqui. Eu tenho os pinhões com as virtudes, né? Então a nossa gralha Sementinha veio disseminar os pinhões das virtudes, dos sentimentos bons que a gente precisa guardar lá no nosso coração, tá? Esses pinhões têm essas virtudes: amizade, equidade, bondade, empatia, entre outras virtudes e pensamentos bons, tá? A sementinha, então, veio para nos lembrar do quanto é importante tratarmos bem as pessoas e respeitar cada um do seu jeitinho, não é mesmo? Então, eu e a sementinha contamos com vocês para cuidar uns dos outros e sermos empáticos e respeitar cada um, ok? Não ao bullying, não é mesmo? Tchau, tchau! Viram como funciona um pouquinho do programa? Quantas coisas boas que nós precisamos compartilhar para que o bullying, acabe de uma vez por todas. Agradeço a professora Manu pela gravação desse vídeo e pela explicação que ela nos deu. Então agora nós vamos organizar a palavra reportagem, que foi o tema central da nossa aula. Então, primeiramente, precisamos da letra R, da letra E, da letra P, da letra O, R, T, da letra A, da letra G, da letra E e, por fim, a letra M. Então, vejam que palavra gigante que vamos trabalhar hoje. E quantas letras tem a palavra reportagem? Sabemos que é muitas, mas quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Vamos dar agora uma olhadinha na tela para ver se é isso mesmo que nós conversamos? Então, aqui a palavra reportagem, já organizada na tela, e agora vamos fazer a contagem de quantas letras essa palavra possui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras no total. Então, nossa organização aqui está correta.
E olhando aqui na mesa, dentro dessa palavra, qual é a letra inicial? Ou seja, a letra que começa a palavra reportagem. Temos aqui a letra R. Então, vamos dar uma olhadinha na tela para ver se é isso mesmo? Então, reportagem, já temos aqui a letra R destacada, que significa que é a letra inicial da palavra reportagem. E agora vamos ver com relação às sílabas. Quantas sílabas será que essa palavra imensa ela tem? Vamos contar então? A primeira sílaba é o re. A segunda sílaba, por. A terceira sílaba, tá. E a última sílaba, gen. Então, formamos re, por, tá, gen. Quantas sílabas temos, então, nessa palavra? 1, 2, 3, 4 sílabas. Vamos dar uma olhadinha na tela para ver se é isso mesmo? Então, a primeira sílaba, re. A segunda sílaba, por. A terceira, tá. E a última, gen. Formamos assim, repor, tá, gen. Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, então, tem nesta palavra. E como em todas as aulas nós realizamos, será que outras palavras podemos formar utilizando as mesmas letras da palavra reportagem? Então, para formar a primeira palavra, utilizando as mesmas letras da palavra reportagem, vamos precisar da letra P, da letra O, também vamos precisar da letra R, da letra T e também da letra A. Qual é a palavra que então forma? A palavra porta, certo? Essa é a primeira palavra que a gente consegue organizar utilizando as mesmas letras da palavra reportagem. A segunda palavra que vamos formar, a gente vai precisar da letra R. Também vamos precisar da letra E. E as letras que já estão aqui, que são a letra T e também a letra A, formando a palavra reta. Ok? E vamos para mais uma palavra. Para isso, vamos precisar da letra P, da letra E, da letra R, da letra T, que já estava aqui, e da letra O, formando assim a palavra perto. Hoje vamos trabalhar com essas 3 palavras, mas é possível que você consiga organizar outras palavras a partir da palavra reportagem, utilizando essas letras. Fica o desafio aí para você realizar em casa. Vamos conferir então aqui na tela essas palavras que nós aprendemos hoje? Vamos dar uma olhadinha então. Então, lembrando, né, como se faz ali a palavra porta. Se a gente for ver bem, segue a mesma sequência que está já na palavra. Então, a letra P, a letra O
R, T e A. Na próxima palavra, a letra R, E, T, A, formando a palavra reta. E por último, a letra P, a letra E, R, T e O, formando a palavra perto. Então fica o desafio, né? Lembrando para que você tente formar outras palavras utilizando essas mesmas letras. E agora, continuando lá o que estava escrito na nossa rotina, vamos para o quiz. Agora é o momento de verificar se você realmente aprendeu tudo aquilo que a gente conversou na nossa aula de hoje. Vamos lá? Então vai ser bem rapidinho. Eu pergunto, você pensa rapidamente e tenta responder, ok? Então vamos à primeira pergunta. O título principal também pode ser chamado de manchete. Essa informação, ela é verdadeira ou falsa? Foi comentado lá nas características da reportagem sobre isso. Será que o título principal ele também pode ser chamado de manchete? Sim ou não? Se você respondeu verdadeiro, está correto. O título principal ele pode ser também chamado de manchete. Vamos à próxima questão. Na lide, encontramos informações de pouca importância. Essa informação é verdadeira ou é uma informação falsa? Também foi comentado, né? O que era a lide quando a gente conversou lá, quando a gente estava conversando sobre as características da reportagem, você lembra? A lide, ela é um resumo, né, em 1 ou em 2 parágrafos daquilo que vai ser discutido no decorrer da reportagem. Então, essa afirmação, ela é falsa, porque na lide estão ali descritas informações que são importantes, porque a partir dali a gente vai conseguir visualizar o que a reportagem vai se tratar de maneira mais aprofundada. Terceira questão. Marque a alternativa incorreta sobre as características da reportagem. Então, você vai escolher apenas uma resposta que está incorreta. A manchete, o corpo do texto, título secundário, título terciário, lide. Então, qual desses elementos que estão aqui que está incorreto? Ou seja, nem foi falado na aula de hoje. A manchete, nós conversamos, né? Que ela também pode ser chamado ali de título principal. Então, pode ser título principal ou manchete. O corpo do texto, que vai trazer todas as informações referentes à reportagem. O título secundário também faz parte da reportagem. O título terciário, alguém falou de título terciário na aula de hoje? Eu acho que essa é incorreta, né? Mas vamos ver a próxima. A lide, nós vimos, até foi a questão anterior. Então, a alternativa incorreta é o título terciário. Vamos ali à próxima. Marque a alternativa correspondente a outra palavra em que as letras usadas são as mesmas da palavra reportagem. Porta, tampa ou ponta? Qual dessas palavras que nós vimos hoje? Se você respondeu porta, você acertou. Vamos à próxima questão. Segundo a reportagem vista na aula de hoje, o bullying é uma atitude positiva, um problema grave ou depende da ocasião? O que nós vimos na aula de hoje? O bullying, ele é um problema grave, né?
discutimos sobre o que estava apresentando na reportagem. A professora Manu também veio explicar sobre um programa da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, enfim. E agora, para finalizar a nossa aula, nós temos um desafio. E qual é o desafio de hoje? Vamos dar uma olhadinha? Realize a leitura de uma reportagem e conte a um familiar ou um amigo sobre a sua leitura. Então, esse desafio você vai escolher uma reportagem, não a da aula de hoje, uma outra, vai realizar essa leitura e depois contar para alguém que você tenha contato, ok? Vou deixar um tempinho para que você realize o registro desse desafio e logo eu retorno. Registro realizado, então você vai ter um tempo aí para realizar esse desafio e eu espero que você consiga cumprir. A aula está finalizando, mas antes precisamos conferir se realizamos tudo aquilo que foi proposto na nossa rotina. Então vamos olhar aqui na tela. Realizamos a organização dos materiais, também fizemos o registro da data e da aula de hoje. Relembramos a aula anterior, conversamos um pouquinho a respeito da reportagem, as características, vimos um exemplo. Vocês também fizeram vários registros aí no decorrer da aula de hoje. Realizamos um quiz, de acordo com todo o conteúdo trabalhado no nosso encontro. E por último, o desafio que vai ficar para que vocês cumpram aí no decorrer da semana. E agora que a aula está finalizando, precisamos lembrar dos cuidados básicos. Eu vou higienizar as minhas mãos novamente, porque eu manipulei vários materiais no decorrer da aula, e depois vou utilizar a minha máscara. E você também lembre-se, sempre que for sair de casa, use a máscara, leve seu álcool em gel, para que você possa estar mantendo esse cuidado seu e também cuidado para as demais pessoas. Espero que tenha gostado da aula de hoje e espero vocês na próxima aula. Até mais!